Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e esse vídeo é importantíssimo aqui para você, importante aqui para o canal, um dos melhores que eu já fiz, porque eu vou te mostrar o passo a passo para investir em fundos imobiliários. Inclusive, eu vou mostrar aqui na prática, eu mesmo investindo R$1.000 em um fundo imobiliário e eu vou te mostrar todos os passos para essa decisão de investimentos. Então você vai sair aqui desse vídeo um investidor ou uma investidora no ativo mais resiliente da nossa economia. Estamos falando do mercado imobiliário que paga dividendos todos os meses e é uma das melhores alternativas de investimento que você pode fazer e vai ser muito fácil. Dá só uma olhada. Eu separei aqui, pessoal, 3 grandes passos importantes e você vai ver aí que em menos de 10 minutos já é possível se tornar um investidor e ter dinheiro caindo na sua conta sempre. E no final do vídeo eu te mostro quanto que vai render esse investimento que eu estou fazendo agora. O primeiro passo, você precisa de uma corretora de valores que faz essa intermediação entre você, pessoa física, e os investimentos na Bolsa de Valores. Então aqui eu já vou direto para a prática, compartilhar minha tela aqui. Eu uso a Toro Investimentos para fazer as minhas aplicações e o passo a passo aqui é simples, tá? Você vai clicar em investimentos, depois Bolsa de Valores, porque os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores. Aqui é muito legal porque a própria corretora já dá algumas ideias de investimentos, tá? Então nesse vídeo aqui hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, mas eu teria aqui, por exemplo, as melhores ações, algumas ideias para investir, tá? Vamos clicar aqui em fundos imobiliários então, e isso que é legal, por isso que eu gosto dessa corretora. Não só isso, tá? Por que eu invisto pela Toro? Porque ela é taxa zero para qualquer investimento, tanto de renda fixa quanto de fundos imobiliários ou ações. Ela também é super segura porque tem o Grupo Santander por trás. Além disso, é super fácil de usar, tá? Vocês estão vendo aqui. E também já tem essas sugestões aqui, essas ideias, recomendações de investimentos, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição também porque eu tenho uma parceria lá com a Toro e todo mundo que abre conta através do meu link ganha esse meu livro aqui. Eu vou te mandar de presente para sua casa esse livro, se você abrir sua conta aqui através do meu link, abrir e ativar. É a corretora que eu uso, recomendo, vale a pena sim, tá bom? E aí, nessas ideias de investimento aqui, a Toro ela já recomenda 5 fundos imobiliários diferentes, tá bom? Então, 5 fundos imobiliários já é interessante. Acho que é uma diversificação bacana para começar. Até acho que é uma diversificação interessante, né? Começar pelo menos com 5 fundos imobiliários de categorias diferentes, né? Na minha carteira hoje eu já devo ter quase 15 fundos imobiliários, porque eu tenho um acompanhamento mais próximo, porque eu já tenho um patrimônio um pouco maior, mas pelo menos aí 5 fundos para começar, acho que é bastante interessante. E aí eu vou falar especificamente de um deles hoje, mas aqui a gente vê essa diversificação. Por exemplo, o primeiro aqui é um fundo de fundos. O segundo, o Tegar, ele é um fundo de tijolos, mas mais focado em desenvolvimento. O KNCR é um fundo de papel, um dos mais seguros que a gente tem na Bolsa de Valores. O BRCO é um fundo de logística, também bastante seguro, fundo de tijolo, mas eu quero falar sobre esse aqui, ó, o MCCI 11, que é o fundo imobiliário de recebíveis, então o fundo de papel da Mauá, que é essa gestora, e eu até clico aqui, ó, entender por que investir, a gente já começa a ver esses detalhes, tá? Então, ele é gerido, uma gestão ativa da Mauá Capital, ele é um fundo que investe 67% do seu patrimônio em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, então um fundo de papel, e ele tem uma característica de ser um fundo high grade, ou seja, ele é seguro, ele não é um fundo imobiliário tão arriscado. Eu estou otimista ainda com os fundos de papéis, tá? Para 2023, para 2024 e assim por diante, porque o Brasil ele é um país onde ele costuma ter inflação alta e taxa de juros alta, que é a taxa Selic, tá? Então os fundos de papéis eles desempenham muito bem nesse setor. E um deles é o MCCI, tá? Então, primeiro passo, a gente já entrou na corretora, já viu essas recomendações, tá? Depois eu volto na corretora para realmente fazer a minha aplicação, que é simples, é só eu clicar aqui, por exemplo, em investir, depois eu clico na opção manual, que aí vira taxa zero, e aí eu sei que está aproximadamente aí R$ 87,00 esse fundo imobiliário para investir. Só que agora eu tenho essa ideia de investimento, né? Que foi o passo número 1 que eu entrei na corretora e já vi, tá? Agora qual que é o passo 2? Eu posso ver mais detalhes, estudar um pouquinho mais sobre
esse fundo específico, que é a minha ideia de investimento. E aí eu gosto de entrar num site que se chama Investidor 10, que lá tem todas essas informações, todos os dados de qualquer ativo aqui da Bolsa de Valores brasileira. E eu vou clicar aqui, ó, MCCI 11, e ele já vai me mostrar todas as características desse fundo imobiliário, tá? E são 4 pontos que eu gosto de sempre olhar bastante quando eu compro, quando eu invisto num fundo imobiliário. Primeiro, obviamente, o dividendo, né? Eu gosto muito de ter fundos imobiliários que pagam dividendos. Essa é a grande graça de um fundo imobiliário, né? Esse dividendo que ele paga todo mês. Por exemplo, esse daqui está com um dividend yield de 14,91% em 12 meses, o que é bastante alto. Eu posso até descer aqui um pouquinho mais para ver todos os detalhes desse pagamento, né? Então, essas barras aqui são os pagamentos mensais. Então, pagou 95 centavos no mês 4 de 23, 95 centavos no mês 3. O ano de 2022 foi muito bom para os fundos de papéis, então ele pagou um pouquinho mais. Só que aqui é legal a gente ver esse dividendo histórico médio de 5 anos, 9,17, né? Já é muito bom. Em momentos de inflação alta e taxa Selic alta, ele vai pagar mais. Só que numa média aí 9% já é muito bom em pagamento, tá? Então, primeiro ponto, o dividendo. Segundo ponto, que a gente sobe e vê o PVP dele. O que é isso? É o preço sobre valor patrimonial. Isso é uma métrica que a gente vê se os fundos estão baratos ou caros, tá? Então, esse é o segundo ponto importante de qualquer análise. Quando ele está abaixo de 1, como é esse caso, está 0,92, quer dizer que o fundo está barato, ok? Se ele tivesse acima de 1, eu estaria pagando caro. Praticamente todos os fundos imobiliários hoje estão baratos, então é um excelente momento para se comprar fundo imobiliário. Esse 0,92 significa aí, de uma maneira bem simplista, que ele tem um potencial de valorização de 8%, fora os dividendos, tá? Então, um bom momento para se comprar fundos imobiliários. Então, pelas métricas, a gente já consegue ver esses 2 pontos. E os outros 2 pontos que eu gosto sempre de analisar num fundo imobiliário, primeiro é o histórico, né? Então, aqui mesmo no site do Investidor 10, a gente consegue ver o histórico de cotação dele, consegue ver o histórico de pagamento de dividendos, né? Que eu já te mostrei, isso é bastante importante. E o outro ponto é que eu gosto de ver o que tem dentro do fundo, tá? Isso também é vital, é importante. Por quê? Estou investindo em imóveis, em ativos do mercado imobiliário brasileiro. Quais são? Tá? Eu gosto muito de ver isso. E aí eu vou conseguir ver todos esses detalhes dentro do relatório gerencial do fundo. E eu vou te dar essa dica aqui, então, esse terceiro grande passo para decidir como investir num fundo imobiliário. Você entra no Google mesmo e aí você digita, por exemplo, MCCI site oficial, tá? Aí você vai conseguir ver esse relatório gerencial. Então tá aqui, por exemplo, ó, Mauá Capital, que é o nome dessa gestora. A gente já consegue ver aqui o site oficial desse fundo. Clico em relatórios, escolho o fundo imobiliário que eu quero, nesse exemplo aqui o MCCI 11, e aí eu vou clicar no relatório gerencial do último mês que a gente tem disponível, tá? Vai ter uma tela assim, todos os fundos imobiliários, os principais da Bolsa Brasileira, vão ter relatórios gerenciais parecidos com esse. E aí eu quero ver o que tem dentro, né? Ou seja, qual é a composição desse fundo imobiliário, ok? Tem várias informações importantes, é sempre legal ver esse resumo do mês, né? Que é o gestor explicando as decisões que ele tomou, mas você não precisa ler tudo se você não quiser, tá? Eu quero ver exatamente a composição. Então, normalmente, sempre vai estar num gráfico de pizza, tá? Pô, ó, eles dão esse nome aqui um pouco mais chique, né? Asset Allocation, que é a alocação desses ativos. E aí, a gente vê todos os detalhes do que tem por dentro do fundo, então. Tem 84% do fundo composto por CRIs, tá? Sendo que 80% desses CRIs, esses papéis, esses títulos de dívida, são vinculados à inflação. Então, IPCA+, ou seja, é um fundo que acaba te protegendo contra a inflação. Períodos de inflação alta, melhor ainda. E aí um outro ponto importante é que a maior parte do fundo está em contratos logísticos ou comerciais, que são setores bem resilientes, né? Isso torna esse fundo aqui um pouco mais seguro. É uma característica de high grade, tá? E aí eu gosto sempre de ver também as fotos, né? Se a gente desce para o final dos relatórios, sempre mostram as fotos desses empreendimentos. Aí dá para a gente entender melhor, né? Por exemplo, tem um CRI do WT Morumbi, que é um imóvel AAA aqui em São Paulo, né? Que paga IPCA mais 6, tá? Então a gente vê que é um devedor ali, uma instituição que emitiu
esse título de dívida, esse CRI, esse papel, então, bastante sólida. E a gente consegue ver outros nomes famosos, por exemplo, o Assaí também tem um CRI, tá, que paga IPCA mais 7, e vários outros, por exemplo, na parte de logística a gente tem alguns, a gente tem a Porto Seguro também está aqui, então a gente consegue ver muito essa parte logística e comercial nesse fundo de papel. E aí, o que a gente já tem aqui, né, pessoal? A gente já teve a recomendação dos analistas da Toro, que já é um primeiro filtro. Olhamos os indicadores, o histórico, através lá do site do Investidor 10. Olhamos o relatório gerencial para ver o que tem dentro, né? São esses os passos que eu considero importante para a tomada de decisão de uma compra, um investimento num fundo imobiliário. E aí, o que eu devo fazer agora então? Se eu decido investir, eu volto lá na minha corretora e coloco quanto dinheiro eu quiser. Por exemplo, eu tenho mais ou menos R$1.000 para investir, é assim que eu faço. Eu sempre clico na opção manual, tá? Eu uso a Toro Investimentos porque é taxa zero, é só eu fazer isso aqui e eu posso continuar para a revisão. Então, olha, eu vou gastar mais ou menos aqui R$1.032 para fazer essa minha aplicação. Mas e aí, quanto que isso pode me render? Pode render para você também, que é um investidor, uma investidora de fundos imobiliários? É muito simples, ó. Vamos pensar então em R$1.030, que é o que eu coloquei aí mais ou menos para vocês, tá? Se ele estiver pagando um dividend yield anual de 14,96, a gente pode dizer que por ano ele deve me pagar algo em torno de R$154, tá? Um dado importante, depois de 7 anos com esse dinheiro investido, só com os dividendos, ele já me daria mais do que os R$1.000 que eu apliquei agora, tá? A cota, tá? Esse valor, esses R$1.000 que eu coloquei, isso pode subir ou cair, porque é a valorização ou desvalorização lá na Bolsa de Valores. Por outro lado, os dividendos eles caem direto na minha conta. Então aqui nesse exemplo, em 7 anos, eu já teria ganho mais R$1.000 além do que eu já tenho, ok? E vou ganhar para o resto da vida. Por exemplo, ó, depois de 20 anos, eu teria ganho R$3.000, ou seja, 3 vezes o valor que eu apliquei. E obviamente, se eu reinvestir os dividendos, isso vai me dando mais dinheiro. Por exemplo, ó, no ano 1, eu apliquei R$1.030. Eu ganhei R$154 de dividendos. Eu poderia investir esses R$154 ao final desse ano 1, logo meu patrimônio seria R$1.184. E assim por diante, através dos juros compostos, eu já teria aí um patrimônio de mais de R$2.000, ou seja, eu dobraria esse meu investimento agora em torno de 5 anos, tá bom? Essa é a mágica dos investimentos, é assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro e você já tem agora aí o passo a passo para investir também em fundos imobiliários, tá bom? Deixa aqui embaixo os seus comentários, o que você achou desse vídeo e como eu posso te ajudar mais, beleza? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time do canal Lucro FC.